E aí, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, isso aqui é um pedido do Fábio, né? Sobre como é que a gente pode consumir web services do tipo SOAP com .NET MAUI, né? Web services do tipo SOAP são mais antigos, então a gente teve aí o SOAP, depois teve os projetos REST, né? São tecnologias aí diferentes. REST ficou bem mais popular devido à simplicidade, tá? E a velocidade também que o REST tem. Depois nós temos o GraphQL, que é criado pelo Facebook. E agora a gente está tendo até o gRPC. Então, são 4 tecnologias diferentes de comunicação, com suas vantagens, desvantagens, prós e contras. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui? Eu vou criar um projeto. Já criei um repositório. Deixa eu só jogar aqui. Jogar aqui no nosso repositório. Então, o nosso projeto vai ser MAUI 2023 SOAP Consumer, tá? Esse caminho é um pouco grande, então eu vou... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou jogar direto na nossa pasta. Então, deixa eu tirar aqui. E aí ele vai ficar com um nível a menos, né? Senão vai ficar muitos níveis, pode dar até problema. Então, vou avançar. Podemos adotar qualquer versão do .NET. É claro que a versão 8 é mais interessante, por ter aí um tempo de vida maior. Então, vamos criar aí na versão 8. Fora que essa versão ela tem mais correções, né? Ela tem mais probleminhas que existiam na 7 que foram corrigidos e também uma performance maior por adotar o .NET 8. Beleza, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que tem que fazer para consumir um web service do tipo SOAP é a gente localizar esse web service, né? A gente precisa saber de onde ele vem. E para isso, todo web service SOAP ele vai ter uma extensão, né? Ele vai ter um arquivo descritivo. É basicamente isso. Um arquivo que vai descrever quais são os dados que a gente recebe, os que a gente envia, qual é o endpoint. Então, tudo isso vai ter em um arquivo XML. Esse arquivo, nesse caso aqui, é esse documento aqui, ó, WSO. Nesse caso, tá? Mas ele pode ter outras extensões. Se eu não me engano, ASM, ASMX, alguma coisa parecida, se eu não me engano, tá? Já tem um tempo que eu não mexo com esse tipo de serviço. Beleza, então pessoal, o que acontece? Aqui tem um repositório, vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. E dentro dele tem várias operações que a gente pode estar consumindo desse servidor, desse serviço aqui do tipo SOAP. Então a gente tem, por exemplo, ó, calculadora. E aí eu tenho adicionar, dividir, multiplicar, subtrair. Eu tenho aqui uma questão de números, né? De números para palavras, de números para dólares. Não sei exatamente o que essas APIs fazem. A gente tem que olhar, ver a descrição, testar e por aí vai. Mas existem várias opções aqui, ó. Continentes, países. Olha que legal, países, ó. Listas de países por nome. Se eu quiser, eu posso vir solicitar. Ele vai entregar uma lista aí de, sei lá, 200 países, né? Aqui tem até alguns exemplos aqui que a gente pode dar uma olhada de como consumir, ok? Beleza, então tem vários itens aqui, vários métodos que a gente pode estar usando. Ok, vamos lá. Então, eu vou pegar a calculadora que é mais simples de trabalhar, só para mostrar como é que funciona. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, observe que eu cliquei em calculadora, e ele tem aqui, ó, calculadora, método adicionar. Ele coloca um endpoint aqui, mas esse endpoint está errado. Esse endpoint é da parte de cima, ó. Observe que se eu colocar aqui o método add, se eu for para o método number to words, a gente vê o mesmo endpoint. Então, tá errado aqui a descrição, a documentação, tá? Mas se você descer um pouquinho, ó, inclusive tem um number to dollars, né, que não faz parte desse endpoint, mas está aqui também. Se a gente for na divisão, aí a gente acha um outro serviço, SOAP, tá? Detalhe, agora sim a gente tem, ó, a ASMX, entendeu? Então,
A WSO, ASMX, tudo isso, de certa forma, é SOAP, só trocou a extensão. Vamos pegar, então, a calculadora. A gente vai pegar aqui agora o nosso projeto. Pode clicar direto em dependência, tá? Não tem problema. Dependência não, desculpa. Se for em dependência, ele não vai listar. Tem que ser direto no projeto mesmo. Adicionar. E aqui a gente vai ter serviço conectado. Nos serviços conectados, a maioria das vezes são serviços focados na nuvem, né? Se a gente vir aqui, ó, dependências de serviço, se você clicar em adicionar, você vai ver muitas coisas do Azure. Não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com uma referência a um serviço da internet. Então a gente tem aqui, ó, opções de conectar com gRPC, com WCF, Web Service. Tá, o SOAP nada mais é do que o WCF. O WCF é uma evolução, pequenos ajustes, pequenas melhorias que a Microsoft colocou, mas a gente pode usar o mesmo mecanismo para poder conectar com o serviço SOAP. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou selecionar então adicionar, WCF Web Service, avançar. Agora a gente precisa do endereço do serviço, do arquivo que descreve o serviço, tá? Na verdade, esse arquivo ele só descreve. A chamada vai ser feita posteriormente. Ele ensina como é que vai ser usado, qual é o tipo, como é que vai ser feita a chamada. Por isso que o SOAP, de certa forma, caiu em desuso, ou melhor, foi ultrapassado aí em popularidade pelo REST. O REST você vai direto naquela API e já busca os dados. O SOAP não. Você tem que ir primeiro no arquivo que descreve onde é o endpoint e depois que você faz a segunda requisição para o endpoint, beleza? Ok. Então vamos lá. Deixa eu pegar agora o... Deixa eu ver o que a gente precisa. O celular tocou, acabou me atrapalhando. Tá, então a gente precisa desse endereço. Pode até clicar aqui, ó, copiar. Vamos aqui, colar. E eu vou clicar em ir. E ele já vai lá dar uma lida e ver o que tem. Então, o legal do SOAP é que ele já investiga, já sabe os serviços e oferece para a gente classes. Então, facilita essa questão. É um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais processamento para o computador, mas para o desenvolvedor é relativamente mais fácil, porque a gente não tem erro aqui. A gente vai importar e ele vai ler como classe para a gente poder utilizar. Então, é como se eu chamasse um método, vocês vão ver, é um método que a gente está chamando no C#, só que internamente ele faz toda a requisição correta, usando lá o protocolo certo para pedir aqueles dados. Então, a gente detectou aqui que existe um calculator SOAP, onde temos o adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. Aqui, a gente tem um namespace para esse serviço. Eu costumo colocar a palavra WS na frente, tá? Se você quiser, pode colocar também SOAP, pode escrever o que quiser. Então, eu gosto de colocar assim, ó, WS Calculator, beleza? Que é o nome do serviço. Pode até colocar aqui, ó, SOAP também, não tem problema. Você escolhe o nome, esse nome é importante porque ele vai ser entregue aqui como um namespace do C# para você acessar esse serviço, tá? Então, vamos lá, avança. Aqui, pode deixar como está, pode avançar também, sem nenhum problema. A classe que vai ser gerada vai ser pública, então a gente pode avançar também. Tem a questão do interno, né? Se você quiser deixar essa classe só para o projeto, só para uso interno daquele projeto, mas não é interessante, é melhor colocar público mesmo, que dá até para reutilizar essa classe em outros projetos. Bom, vamos concluir, e agora ele começa a escanear aquele documento e configurar o endpoint, criar as classes, fazer toda a configuração correta. Essa configuração ela gera para a gente, aqui no nosso projeto, em cada uma das bibliotecas, ela vai gerar aqui, ó, alguns documentos a mais, alguns namespaces que foram adicionados, tá? Então a gente tem aqui, ó, o Service, Service Model Duplex, Federation, HTTP, TCP, Security. Então vai ter, para todos os projetos, vai ter essa adição desses pacotes, tá? Mas o que importa mesmo é essa pasta de serviços conectados. Se a gente entrar aqui, temos o nosso WS Calculator, temos aqui uma referência, uma classe de referência.
Nessa classe, a gente tem um Calculator SOP, que é basicamente tudo que ele leu e traduziu para a gente. E olha as operações. Eu tenho operação para adicionar, para subtrair, para multiplicar, para dividir. Então, ele já entrega os endpoints com os métodos para a gente consumir. Olha aqui os métodos. Legal, né? Beleza. Agora, vamos consumir esses métodos na nossa programação. Deixa eu salvar aqui. Fechei os elementos, né? Vamos recolher. Vamos aqui para a nossa tela. E a nossa tela, eu posso até pedir para executar, para a gente fazer aqui uma tela que consuma, né? Uma tela que seja interessante para consumir essa parte da calculadora. Então, lembrando que também o calculador é um elemento muito simples. A gente tem basicamente números sendo retornados. Nós não temos ali muita coisa complexa, né? Beleza, então vamos colocar aqui para o lado. Espera aí. Acabou bagunçando um pouquinho. Ok, deixa mais ou menos assim. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vou deletar tudo que temos aqui. Claro, temos que limpar também o code behind. Deletar isso daqui. Deletar isso aqui. Tirar essas chaves aqui que eu tinha deixado sem querer. E ok, então temos aqui o nosso documento com o Vertical Stack Layout. Beleza, só um detalhe, quando eu salvei ele já reorganizou. Isso daí é uma extensão, é só você vir aqui, ó, extensão, gerenciar extensões, chamada Styler XAML, tá? Então, toda vez que eu salvo ele reorganiza, ele indenta meu código, formata, é bem interessante. Bom, vamos lá. Eu vou precisar de 2 campos. Um para o primeiro número, que eu já posso colocar aqui, ó, number one. Vamos colocar um placeholder, né? Número 1. Vou colocar aqui, número 1. Duplicar, number 2. E vamos colocar a operação, x, name. Nesse caso aqui, não precisamos nem de nome. Eu vou fazer as operações estarem em um horizontal stack layout. E vou jogar os botões aqui. Então, vamos colocar o texto de somar. Somar. Subtrair. Dividir. Multiplicar. Beleza, temos aí os botões. Deixa eu colocar um pequeno espaçamento para não ficar colado. E estamos aí com os botões. Ok. Dependendo da operação, a gente aciona algum evento. Então, vamos usar o evento aqui de clique. E aqui eu vou chamar de somar. Aperta F12, ele cria. Aqui o evento de clique de novo. Subtrair. Aperta F12, ele vai criar. E aí volta. É só utilizar Ctrl Tab, que ele já volta, ele troca aí entre as abas, tá? É um atalho. Então, vamos lá. Vamos dividir. Ok. E vamos multiplicar. Multiplicar. Aperta F12. Ok. Beleza, salva. Vamos para a programação. Aqui na programação, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente precisa do serviço. Então, eu vou colocar aqui Eu vou primeiro localizar onde é que está o nosso serviço, né? Que é WS Calculator. Ponto. E aí a gente pode até instanciar no construtor o nosso Calculator SOAP Client, tá? É isso que a gente precisa armazenar. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade. Vou até pegar esse WS Calculator e usar aqui em cima para ficar mais fácil de acessar essa classe, beleza? Ok, então, vou pegar essa classe, eu vou colocar como uma propriedade da minha tela. A gente pode chamar aqui de serviço. É genérico, mas atende bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, underline service, recebe, e aqui está o nosso SOAP Calculator SOAP Client, tá? Detalhe, o Calculator SOAP Client, ele tem aqui no construtor dele 4 opções. A gente vai usar essa opção do Endpoint Configuration, que é bem simples, é só você pegar e instanciar
um endpoint vazio, que ele já funciona, tá? Então, feito isso, agora a gente vai fazer o uso ali do somado, subtrair, etc. Só um detalhezinho que eu esqueci, a gente tem que colocar o resultado. Então, eu vou colocar uma label, contexto, resultados. Só para a gente ver aqui, ela aparecendo, ó, resultado, beleza. Vamos jogar uma segunda label. Esse aqui, vamos supor, vamos colocar 0 por enquanto. Mas aí a gente pode aumentar a fonte. E esse resultado eu vou querer ele no centro. Então, vou jogar aqui um center. Ou melhor ainda, né? Horizontal Text Align Center. Beleza. Font size 24. E aqui também vai ser center no que se refere ao texto. Então, basicamente é isso. Tá? 24 ficou pequeno. Eu quero um número maior. 36. Vamos ver como é que fica. Até maior ainda. Ok. Deixa aí. 48. Tá bom. Então, vamos agora para as operações. Somar. Como é que a gente vai consumir o serviço? A gente vai pegar o número, né? O número, nesse caso, number1.text. Vamos pegar também o number2.text. E vamos criar, é claro, vamos fazer uma conversão, né? Eu vou aceitar só números inteiros. E outro detalhe, não vou fazer nenhum tipo de validação, tá? A gente teria que validar muita coisa. Validar, por exemplo, se eu vou querer números reais ou não, números inteiros ou números reais, que é o que possui vírgula, fazer as conversões, ver se os dados foram preenchidos, né? Então tem muita validação para a gente fazer. Eu não quero fazer isso, eu quero ser mais direto. E a gente vai, então, direto para conversão, tá? Então, vamos fazer assim, int, até o int mesmo, ao invés de int 32, try parse, a gente coloca aqui a string, coloca o out, e uma variável int chamada num1. Ok. Podemos duplicar essa linha, colocar o 2 e aqui o 2 também. Beleza. Como eu falei, não vou nem fazer uma verificação, a gente vai direto para o método que adiciona. E aqui está o grande segredo, né? Olha como é que é simples. Só instancia o SOAP Client, coloca um endpoint aqui vazio mesmo, não tem problema. E aí, o seu serviço é só usar os métodos que estão disponíveis, que o próprio Visual Studio já mapeou, já pegou, já criou a classe, fez as referências corretas. E aí a gente só precisa usar agora o nosso sistema de calcular. Então eu vou colocar o num1 com o num2 e a gente tem o resultado aqui sendo entregue. Só que esse resultado, esse método é assíncrono, que é ótimo, né? Porque não trava o sistema, não trava a interface, não trava a thread principal. Então a gente vai precisar do await e do método também para ser assíncrono, tá? E aí, depois é só pegar aqui, ó, label. Deixa eu só ver um negócio que eu não coloquei um nome. Eu vou chamar de LBL result. E aí a gente joga LBL result.text, vai receber a adição. Essa adição, olha o que acontece. Ela vai me entregar uma task, a task a gente já resolve com await. Então, no final, ele vai me entregar um inteiro. E um inteiro para entrar dentro de um texto, né, não dá certo. Então, a gente vai colocar o toString no final. Beleza? Ok. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. String não contém uma definição para getAwaiter. Provavelmente porque a gente está rodando o projeto, o Visual Studio agora está com algum problema de pensamento, né? Algum probleminha aí que ele não está entendendo. Vamos ver de novo. Aqui, deixa eu ver o que a gente tem nesse caso. Number1, number2, ok. String não contém uma definição para getAwaiter e a melhor sobrecarga do método getAwaiter requer um receptor, blá blá blá. Olha, eu acho que é o próprio Visual Studio que está dando algum probleminha. Vou até fechar aqui, vou salvar todos eles e vamos abrir de novo. Abrir aqui o Code Behind. Ainda continua com a mesma mensagem.
o que é bem estranho. Tudo bem, deixa eu ver se executando. Ele continua com a mensagem, né? String não contém a definição de getAwaiter. O método ele é privado, é assíncrono, não tem motivo para ele reclamar. Deixa eu jogar aqui. Todos eles, porque vão seguir a mesma lógica. Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Variável local, number1, getAwaiter. Já sei, pessoal. O erro aqui é porque eu estou chamando o toString logo após o add async. Então, na verdade, a gente tem que esperar, né? Tem que usar o await para depois converter. Então, é só um pequeno erro mesmo, realmente existia, para a gente usar o toString. Bom, agora que a gente corrigiu esse problema, vou jogar aqui, aqui e aqui. E vamos ver, somar. A gente usou o add para somar. Os outros é só fazer a substituição dos métodos. Subtract. Aqui é dividir, divide. E multiplicar, multiply. Beleza. Agora, vamos rodar o nosso projeto. Lembrando que não temos nenhum tipo de validação, então na hora que a gente for preencher, a gente precisa tomar cuidado. Então, vou colocar aqui, 20 mais 5, somar. O que deu? Vamos ver. Será que chamou? Vamos ver se está chamando, né? Cliquei aqui em somar, ok. Veio aqui, txt, resultado. Olha, já está até aqui na tela, né? 25. Acho que foi porque demorou e eu acabei não olhando direito. Pensando que ele não tinha ido, né? A gente poderia ter colocado um loading. Isso aqui é algo legal para fazer. Então, para não causar esse problema de novo, vamos gerar um load. Vou colocar um load embaixo. Onde eu posso colocar? Vou colocar aqui embaixo do resultado. Vamos dar um nome para ele. Vou chamar de loading. Vou colocar assim. AI.load. E aí a gente pode colocar aqui, is running false. E via programação a gente coloca AI loading.isRunning igual a true. E no final a gente joga igual a false. Deixa eu só maximizar para a gente corrigir, para a gente fazer isso aqui ser replicado. Joga aqui. Acabei dando um pouquinho de zoom, né? Mas tudo bem. Jogar logo aqui no final e depois eu pego para jogar no início. Como o método ele é assíncrono, então provavelmente vai apresentar ali, não vai travar a interface, vai ficar legal. Executa, deixa eu recolher aqui, restaurar. Projeto rodando, vamos para a direita, Visual Studio para a esquerda. Vamos agora testar. Então, 10 mais 5, mais 65, 56, tanto faz. Vou clicar em somar. Olha aí, o loading apareceu, dizendo que está processando, e aí temos o resultado, 66. Vamos lá. 10 dividido por 5. Eu coloquei subtrair, né? 10 menos 5 é 5 mesmo. Beleza. Vamos colocar dividido agora, que vai dar 2. E multiplicado, 50. Entendeu? Então, todas essas comunicações agora estão sendo realizadas lá no SOAP, consultando ali aquela API do SOAP. E da mesma forma que eu adicionei aqui uma referência, você pode vir e adicionar várias referências. Pode ter aqui centenas, né? Só vir aqui no botão de mais, selecionar, dar um nome para o namespace e fazer todo o processo novamente, ok? Beleza, isso é um objeto simples, mas que dá para apresentar muito bem como é que funciona. Tem outros serviços que você pode estar explorando aqui. Eu vou deixar esse repositório aqui do Postman para você brincar um pouquinho, ver como é que funciona essa questão. Outro detalhe, né? Às vezes, quando a gente adiciona uma referência aqui, foi tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas existe algumas vezes
que pode te dar pequenos errinhos de reconhecimento do documento, da referência lá, basicamente desse serviço, tá? Então, se você tiver esse erro, o que acontece? Existem situações que podem gerar esse erro. Na maioria delas, é o próprio servidor que não está com o documento descrevendo corretamente, tá? Então, não é um problema que você consegue resolver do lado do cliente. Mesmo que você importe, se ainda assim der para consumir, ele vai conseguir mostrar, ele pode mandar ali alguns alertas, porque eu já peguei projetos que tinham isso, ele manda alguns alertas, mas ele não dá erro de geração, e ele coloca aqui no serviço conectado o seu serviço, tá bom? Então é só para detalhar aqui de que, se por acaso deu erro de importação, não criou aqui no serviço conectado, basicamente o que precisa ser corrigido é do lado do servidor e não do cliente, tá bom? Beleza, então basicamente é isso. Vou ficar por aqui, a gente se vê em outra oportunidade. Até mais.